Seja muito bem-vinda! Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e sou especialista em perda de gordura. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre um grande tema, que é o carboidrato só faz ganhar barriga se você fizer isso. E eu vou te mostrar o que você não deve fazer se você não quiser ganhar barriga comendo carboidrato. Bom, o que é o carboidrato? Vamos entender, né? Talvez você saiba, talvez não, mas é importante a gente ter esse conhecimento. O que é o carboidrato? Bom, o carboidrato, de forma bem simples e bem resumida, é um nutriente que tem a capacidade de gerar energia no nosso organismo. Ou seja, quando você come lá o seu pão, quando você come o seu arroz, quando você come o macarrão, um alimento fonte de carboidrato, quando você se alimenta desse nutriente, o seu corpo vai utilizar aquela energia que esse alimento tem. Combinado? Então, o carboidrato ele é um nutriente, isso é muito importante você entender, que gera energia. Combinado? Então tá bom. E aí, aqui a gente entra num aspecto um pouco mais profundo, que você já tem um certo entendimento sobre isso, você já ouviu falar, e é importante a gente entender a diferença entre os três tipos de nutrientes que são dos mais importantes, posso dizer assim, para que você consiga perder gordura, que é o carboidrato, tá bom? A proteína e a gordura. Com certeza você já ouviu falar nesses nutrientes, não já? Carboidrato, como eu acabei de falar, nutriente que gera energia, a proteína. Está ali no peixe, no frango, no ovo, né? No atum, enfim. Tem vários tipos de proteína. Tem um pouco de proteína ali no leite, no iogurte, no queijo. E a gordura, que está presente também, por exemplo, na gema do ovo, no azeite, no abacate, entre outros alimentos. Então, qual é a diferença entre eles? Se você não compreender isso de uma forma bem simples, as chances são que você vai estar com uma alimentação completamente desalinhada, completamente desequilibrada, que vai comprometer os seus resultados. Então, eu trouxe aqui, novamente, de uma forma muito simples, que eu não quero te trazer coisas técnicas, não quero te trazer coisas difíceis, mas é importante a gente entender o básico do básico do básico. Então, carboidrato, como eu falei, ele gera energia, ele tem essa função. A principal função do carboidrato, da proteína e da gordura é uma determinada função. Isso aqui é importante você saber. Então, o carboidrato ele gera energia. Proteína, ela é responsável, por exemplo, por fazer o seu cabelo crescer. O meu cabelo aqui não está crescendo, né? Então quer dizer que eu estou comendo pouca proteína. Brincadeira. Eu não tenho cabelo, né? Mas você, mulher, se está com o cabelo muito quebradiço, muito fraco, sabe? Aquele cabelo opaco, ou então a pele também, né? Não está uma pele bonita, não está uma pele sedosa, está uma pele ressecada, uma pele feia. A unha, sabe? A unha que está quebradiça, toda hora quebra, está fraca. Isso tem a ver com proteína. A proteína que você come, como eu falei, da carne, do peixe, do frango, do ovo, do atum, entre outros alimentos que também são fontes de proteína, eles são responsáveis por construir tecido. Então, tecido da pele, né, esse revestimento aqui, nossa pele, essa unha, o cabelo, entre várias outras coisas dentro de você. Olha só como é importante. Olha como esse nutriente é importante. E por fim, a gente tem a gordura, que tem uma função de produzir hormônios. Olha só, cada uma tem uma função específica. Isso aqui a gente já consegue entender o quão importante é, o quão necessário é a gente olhar para esses nutrientes para que a nossa alimentação ela seja equilibrada. Combinado? Então, a partir desse entendimento bem básico,
eu entro na frase da seguinte coisa: não faça isso se você não quiser que o carboidrato te engorde. E o que é que você não deve fazer? Cortar o carboidrato. Se você corta o carboidrato, as chances são que você vai ganhar barriga. E eu vou te explicar o porquê. Eu vou entrar aqui de uma forma mais profunda nessa explicação. O porquê que esse tipo de comportamento, porquê que esse tipo de ação faz com que você passe a acumular mais barriga. Então vamos lá. Primeiro ponto. Por que você não deve tirar? Por que não deve tirar o carboidrato? Né? Por que é importante você ter o carboidrato na sua alimentação? Primeiro ponto, como eu falei, ele é responsável por gerar energia. Ou seja, a partir do momento que você começa a tirar esse alimento, você vai ter uma oferta de energia muito menor. E talvez você possa falar assim, mas Lucas, eu vi na internet, eu vi fulano de tal falando que o nosso corpo ele também gera energia, ele utiliza da nossa gordura como energia. Então eu não preciso comer carboidrato para gerar energia. Se você não pensou nisso, você pode ver isso em algum lugar na internet. Tá bom? Porque isso é verdade. Isso é completamente verdade. Você consegue, por exemplo, pegar uma proteína que você está comendo e gerar energia. Você consegue pegar a gordura e gerar energia. Só que uma coisa que não falam para você é que para o corpo fazer isso, dá um trabalho muito grande. Porque a função da proteína não é gerar energia. A função da gordura não é gerar energia. A principal função de cada nutriente tem uma especificidade. Então, imagina só, você tem lá o seu trabalho, você tem a sua função, e aí o seu coleguinha, a sua coleguinha do outro setor falta. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua função e a função da colega. O que você acha que vai acontecer? Você acha que você vai conseguir dar conta 100% nos dois setores? As chances são que não. Principalmente se isso se prolongar. Principalmente se você ficar muito sobrecarregado, não der conta e aquilo vai se acumulando. Eu já recebi pacientes no consultório que estavam ali fazendo... Estavam cumprindo, né, as férias de um amigo, e ele estava fazendo a função dele e do outro. O paciente não tinha tempo para nada. Ele passava o dia inteiro trabalhando. E o que acontecia? A alimentação dele estava toda desregulada. Ele comia besteira, ele comia errado, ele não tinha tempo para nada. A única coisa que ele tinha tempo é para o trabalho. E aquilo sobrecarregava ele num ponto que o grau de ansiedade dele ficava tão elevado que ele começava a comer. Então perceba o desequilíbrio que isso começa a causar. É só a gente usar esse exemplo aqui, e que bom que ficou boa essa analogia, porque fica bem claro mesmo, né? É bem palpável para a nossa realidade. Isso é o que acontece no nosso corpo. Então, se você restringe esse alimento, e talvez você já tenha feito isso, eu acredito que todo mundo que está aqui hoje já fez isso. Se você fez isso mesmo, com certeza você teve uma queda na sua energia. Com certeza você teve aqueles dias que você falou assim, cara, que cansaço. Ai, meu Deus do céu, tô sem energia, tô fraca, meu Deus, como eu queria estar com energia. E você fica ali meio que procrastinando, meio que lenta, né? Cara, difícil de render. É difícil. Por quê? Porque a sua energia está baixa.
E aí tem um outro ponto. Então, eu falei que a proteína e a gordura, elas não são os nutrientes preferenciais para gerar energia. Então, o corpo ele já não quer muito que isso seja convertido em energia. Mas, dependendo do grau, ele é obrigado a fazer isso. E aí começa aquela bagunça que eu falei, né? Vai ficar faltando de um lado, esse lado aqui, que é para gerar energia, já não fica tão bom também. Só que tem outro problema. Para isso acontecer, não é assim como é com carboidrato. Um carboidrato você come, ó, e rapidamente já está gerando energia. Porque a função dele é essa. Então, o processo é muito fácil. O processo é muito rápido. Uma outra analogia para você entender, sabe aqueles brinquedos de neném que tem um quadrado, aí você tem que colocar o quadrado lá no quadrado, tem a estrela, bota na estrela. Imagina só que você tem que pegar o quadrado e transformar aquele quadrado numa estrela para colocar ali. Olha o trabalho que vai dar. Você vai ter que fazer ali e não vai ficar perfeito. Quando o seu corpo ele tem que pegar proteína, ele tem que pegar gordura para gerar energia, demora. E por isso que muitas das vezes você se sente fraca por muito tempo, você tem baixa energia, você não consegue render, rapidamente você está exausto. Então esse é o primeiro ponto da importância de ter o carboidrato na sua alimentação. O segundo ponto é que o carboidrato, né, quando a gente fala do carboidrato, eu vou trazer exemplos mais palpáveis, porque eu tenho certeza que você vai se identificar mais com os alimentos fontes de carboidrato que você cresceu comendo. Hoje eu falei nos meus stories, né? Relatei um grande erro que eu cometi no passado, que era acreditar que o pão, o macarrão, o carboidrato em si engordava. E por conta disso eu restringia. E quando você restringe um alimento que você passou a vida inteira comendo, como eu cresci comendo pão. Eu cresci comendo macarrão. Talvez você tenha crescido nisso também, comendo arroz e feijão, comendo uma batata frita. Quando você restringe esse alimento, o que acontece? Você passa a ter mais desejo por aquilo. É natural. Então, se você tira esse carboidrato, você vai passar a ter mais desejo. Com certeza você já passou por isso. Inclusive, bota aqui. Você já passou por isso? Bota sim ou não. Você é aquela mulher que tirou o carboidrato, tirou o pão, tirou o macarrão, tirou o doce, na tentativa de perder mais gordura, na tentativa de chegar mais rápido no corpo que você deseja. Em um belo momento, você não estava mais aguentando ficar sem aquilo ali. O seu desejo era tão grande que aquilo te estressava, aquilo te consumia. Bota aqui nos comentários para eu saber. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é meio que viciado nisso. O carboidrato ele tem uma função muito ligada ao nosso bem-estar. Então, no nosso corpo, ele gera uma energia também para o nosso cérebro, né? Só que ele também tem uma ação de gerar bem-estar, de elevar a nossa serotonina, a nossa dopamina. Quando você come um doce, por exemplo, né? Tem o açúcar ali, o açúcar é um tipo de carboidrato. Então, quando você come esse carboidrato que é provindo do açúcar, tem uma ação a nível cerebral, que te gera aquela... Ai, que gostoso esse chocolate, meu Deus do céu, como é bom isso aqui. Ou quando você come um sanduíche, ou quando você come uma coisa que é gostosa. Você tem aquela saciedade, né, emocional. E aí, quando você tira isso, o teu cérebro ele fica, olha, cadê? Cadê? Eu quero sentir aquela sensação, eu quero. E aí você começa a ter um grande fluxo de desejos e vontades de forma recorrente. E quanto mais você fica sem, mais você quer. Então, isso aqui é um ponto que vai te levar naturalmente a errar. Que vai levar naturalmente possivelmente levar a uma compulsão. Terceiro motivo
que você não deve tirar o carboidrato, que é você ter menos impulso por comer. Talvez você já tenha vivenciado uma realidade que foi o seguinte, um cenário que foi o seguinte, ó. Você tira o carboidrato, né? Vamos botar, passou a semana inteira comendo só proteína e salada. Semana inteira. E aí, chega no final de semana, você vai almoçar na rua. Nossa, ou vai almoçar na casa da sua mãe, na casa de um amigo, na casa de uma amiga. Cara, quando você come aquele arroz fresquinho com aquele feijão, ou então quando você come aquela massa, ou quando você come, enfim, uma pizza, você literalmente tem uma sensação de satisfação, de prazer, que você perde o controle. Você quer mais daquilo. E você quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Porque aquela coisa, ela veio impactando você de uma forma tão intensa que você não consegue controlar. Então você passa a ter um impulso ao comer descontroladamente. Só que quando você come esse carboidrato de uma forma regular, de uma forma controlada, diária, isso não acontece. Porque todo dia praticamente você está consumindo. Você tem aquilo ali mais frequente, sabe? Não é uma coisa que é escassa na sua vida. E tudo que é escasso gera mais procura, gera mais vontade. Agora, quando não é escasso, não tem disponibilidade, está disponível, está tranquilo. Não sinto, né, aquela vontade louca de ter. E o quarto motivo de você comer o carboidrato e de você não cortar o carboidrato. Você consegue queimar mais gordura. Você sabia disso? Você tem noção de que você é muito mais... O seu corpo ele é muito mais eficiente na queima da gordura quando você come carboidrato? E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Vamos lá. Falei para você que o carboidrato é energia, né? Pois bem, quando você está consumindo, né? Isso aqui é um ponto importante. Quando você está aqui consumindo uma quantidade ideal de caloria, de energia, né? O seu corpo ele precisa de uma quantidade específica de caloria. Então, se você, sei lá, mulher de 40 anos, faz atividade, tem 1,60 m, está pesando 80 quilos, você vai ter uma quantidade de calorias a ser ingerida. Tá bom? Para você manter esse seu peso, manter toda essa sua estrutura. Então, quando você quer perder gordura, a primeira coisa que você vai precisar se atentar, vai precisar começar a olhar, é se você está coerente com isso aqui. Então, você está consumindo a mesma coisa do que você precisa? Você está consumindo mais do que você precisa? Ou você está consumindo menos do que você precisa? Esse aqui é um ponto importante. Quando você come o carboidrato e você passa a consumir menos do que você precisa, consumindo carboidrato, o corpo ele entende que ele tem energia, né, disponível, porque você está comendo carboidrato, mas ele entende também que está faltando um pouco. Porque a partir do momento que você come menos, né, um pouco a menos, mas está com aqueles nutrientes todos organizados, todos sendo, né, ofertados, o seu corpo, ele, opa, está faltando aqui um pouquinho. Está faltando um pouquinho aqui de energia, mas está tudo bem. Eu tenho energia de sobra. Tem aquela gordurinha ali que tá armazenada. Esse corpinho aqui está cheio de gordura, não tem problema eu tirar um pouquinho. Aí ele vai lá, né? Hoje, por exemplo, vou tirar um pouquinho dessa gordura. Vai queimar. Amanhã, mesma coisa. Mantenho ali a alimentação certinha, comendo meus nutrientes, fazendo tudo adequadamente.
O corpo ele entende que está faltando de novo. Mas não tem problema, porque tem gordura. E está tudo muito balanceado. Ele vai lá, pega aquela gordura e assim você vai queimando, queimando, queimando. E naturalmente você vai desinchando, você vai perdendo medidas, você vai sentindo as suas roupas mais largas. Inclusive tem aluna minha aqui, do NMC, que já está sentindo isso. Coloquem aqui, se isso não é uma verdade. Segunda semana você já começa a sentir o seu corpo, ó, começar a minguar, porque foram 15 dias queimando um pouquinho de gordura a cada dia. Agora, quando você restringe o carboidrato, uma mágica parece acontecer. O que acontece quando você tira o carboidrato? Preste atenção nisso aqui, porque eu tenho certeza que você já vivenciou isso. Você tomou um susto muito grande, porque viu o seu peso despencar, você achou que você estava emagrecendo, perdendo gordura de uma forma linda e maravilhosa, em poucos dias, você engordou tudo de novo. Quando você tira o carboidrato, o que você faz no seu corpo? Imagina uma bola de ar. Imagina uma bola de ar, né? Quanto mais ar você coloca, maior essa bola fica, né? Porque você vai botando ar. Imagina que o seu corpo é essa bola de ar. E o ar que você está colocando é o carboidrato. Então, você está lá comendo loucamente. Não está fazendo nenhuma alimentação regular, não está cuidando de nada, e aí você vai lá e está comendo loucamente. Então, você está inchando, né, aquela bola de ar. Quando você tira o carboidrato, o que você faz? Você tira o ar. O que acontece com a bola? Ela murcha. Só que o que você não sabe é que o carboidrato que você come, né, quanto mais carboidrato você come, mais retenção de água você também tem. Quem aqui nunca comeu uma pizza, nunca comeu um hambúrguer e ficou um pouco mais inchada no outro dia? Porque o carboidrato ele tem essa função, ele hidrata o nosso corpo, ele puxa, né, ele absorve mais água. Então, quando você tira ele da sua alimentação, você também elimina água. E aí você vê lá o teu peso descendo 3, 4, 5 quilos, de repente, uma semana, dependendo do grau que você esteja. Só que parece que a gente está perdendo gordura. Só que não tem como a gente perder 3, 4, 5 quilos de gordura em 5 dias. Mas tem como a gente perder de água. E tem como a gente ganhar de água. Então é por isso que, muitas das vezes, né, a gente cai nessa história. Eu tiro o carboidrato, eu reduzo drasticamente o carboidrato que eu consumo, porque eu cortei, né? Agora eu não vou comer mais pão, agora eu não vou comer mais nada. E aí o corpo, ele elimina aquele excesso de água, aquela retenção que estava ali. E aí você acha que está tendo resultado. Só que não. Para você perder gordura, você precisa comer carboidrato. Porque quando você tira, o teu corpo ele entende que está sem energia. Aí entra naquele ciclo que eu falei. Ele vai ter que dar um trabalho para ele, pegar gordura, pegar proteína e mudar para gerar energia. E aí começa a desregular todo o seu organismo. Então, eu trouxe 4 motivos aqui para você não tirar esse carboidrato. O exemplo da maquiagem é fantástico para você entender, você mulher, entender melhor isso, né? Tenho certeza que esse exemplo, ele me traz muita facilidade de poder explicar, de repente, coisas um pouco complexas e tornar coisas mais práticas, trazendo para a realidade sua. Com certeza você é uma mulher que usa, ou de repente já usou maquiagem, mas imagina o seguinte, imagina, e aí aqui vai ficar mais plausível tudo que eu expliquei anteriormente, mas imagina só se você tivesse maquiagem ilimitada. Imagina só você tivesse... Tem mulher que gosta, né? Tem mulher que... Nossa, minha esposa, acho que se tivesse maquiagem ilimitada seria uma grande alegria dela. Tivesse aquele estojo cheio de maquiagem.
putz, todos os tipos, todas as cores, todas as formas. Ela ia amar. Agora você pega uma outra situação na qual você está com escassez você está limitadíssima, não tem muito, tem pouco, não tem muita variedade. Aí eu te pergunto, dois cenários. Um, você está limitada, você está escassa, você está, nossa, tem que raspar o tacho ali para pegar alguma coisinha. E a outra você tem abundante, bastante, não tem miséria. Qual dos cenários você acha que você vai conseguir utilizar de uma forma mais livre e vai te trazer um resultado muito satisfatório? Ou a outra que você vai utilizar pouco, não vai ficar tão bonito, não vai expressar tanto, né, aquilo que você quer passar? Eu tenho certeza que você está pensando que, óbvio, se eu tenho pouca maquiagem, se eu tenho pouca quantidade, pouca variedade, eu não consigo fazer muita coisa, uma produção muito boa no meu rosto. Quando eu comparo com um cenário abundante, com um cenário que, cara, eu não preciso utilizar muito, eu não preciso exagerar, mas eu tenho a tranquilidade de usar a quantidade que eu preciso, a variedade que for, para deixar o meu rosto super bonito. Do jeito que eu quero, nos mínimos detalhes. É isso que o seu corpo faz. Quando você está num estado restritivo, quando você começa a tirar alimento, quando você começa a desequilibrar todo aquele contexto de alimentação, de nutrição, o teu corpo ele vive nesse cenário aqui. Poucos alimentos, poucos nutrientes, poucas variedades, pouca quantidade. Ele não consegue trabalhar. Ele não consegue fazer uma superprodução. Vai fazer um pouquinho, vai ser aquele resultadozinho, vai ser, vamos, mais ou menos. Agora, quando você dá para ele aquilo que ele precisa, nem muito exagerado, também nem muito restrito, ou seja, na dose certa, no grau correto, pronto. Ele trabalha livremente, ele trabalha tranquilo. E aí, nesse contexto, nesse cenário, você começa a perder muita gordura, seu corpo começa a mudar muito rápido. E por isso que dentro do meu método, eu trago essa promessa de 3 meses. Porque eu tenho mulheres que tiveram uma transformação absurda em 3 meses. E pode parecer loucura, mas é real. Porque dentro desse contexto da perda de gordura, da perda da barriga principalmente, porque essas mulheres que foram transformadas, e lá no desafio eu vou trazer isso para você. Vou te mostrar de forma mais profunda, de forma mais palpável, o que elas fizeram. Mas foram em 3 meses seguindo a rota. Comer o carboidrato é tão importante quanto você acha que tirá-lo vai te ajudar. Tá? E aí você pode perguntar assim, mas Lucas, sempre que eu como um carboidrato, eu me sinto inchada, eu ganho peso. Parece que não me dou bem com ele. O que eu faço? Eu já ouvi mulheres falando isso para mim. Lucas, só de eu pensar em comer um pão, eu já engordei 1 quilo. Eu era isso. Eu era essa pessoa. Na verdade, se eu não fizer do jeito certo, o meu corpo ele ainda responde desse jeito. Se eu comer da forma errada, eu também passo por isso. E, de fato, cada organismo vai responder de uma forma. Tem gente que consegue comer mais. Tem gente que tem que já se orientar nisso aqui que eu vou passar para você. Mas, independente da sua idade, independente do que você esteja vivendo hoje, né, se você tiver com os hormônios desequilibrados, se você tiver com muita gordura, a partir disso aqui, você já começa a mudar. Então, não existe ninguém e nem nada que impede você de poder comer. Até mesmo pessoas que estão na pré-diabetes, que têm uma resistência maior ao carboidrato. Se fizer da forma correta,
é totalmente possível comer. O problema é que, na maioria das vezes, nós fazemos errado. E aí é que eu trouxe 5 problemas de quem não se dá bem com carboidrato. Então, se você é essa mulher, né, que se identificou com isso aqui que eu falei, que come o carboidrato, já engorda, já ganha peso e tal, 5 problemas que te levam a ter essa complicação com carboidrato. O primeiro problema é que você come o carboidrato com muita gordura. E isso aqui vai ser um ponto que provavelmente você nunca escutou. Muitas pessoas, quando comem um carboidrato e acabam ganhando peso, elas associam o ganho de peso com o carboidrato. Só que tem uma grande pegadinha nesse ponto aqui. Entenda o seguinte. Geralmente, os alimentos palatáveis, quando a gente olha ali para um hambúrguer, quando a gente olha para até mesmo uma coisa simples, pão com manteiga. Quem aqui não adora um pão com manteiga, não come um pão com manteiga de manhã? Isso é uma das coisas mais comuns hoje em dia. E já vem fazendo isso, já vem acontecendo isso durante muitos anos. Biscoito creme crack. O que é o biscoito creme crack? Farinha, gordura e sal. Então, quando a gente fala principalmente de alimentos industrializados, a gente está falando de alimentos que são ricos em carboidratos e em gordura. Tá bom? Mas, o que acontece aqui? A gente tem 2 nutrientes, certo? Quando você come o carboidrato, e essa gordura ela vem junto, o que o seu corpo faz? O seu corpo, ele utiliza o carboidrato, a energia. Como essa gordura, muitas das vezes, ela vem em excesso, porque você não precisa de muita gordura para produzir hormônio. Você come muito mais gordura através de uma alimentação desequilibrada, muito mais gordura do que as suas necessidades. E aí, nesse caso, quando você vai lá e come esse alimento, né, que tem a proteína e a gordura junto, o corpo, ele utiliza esse carboidrato. Então, isso aqui é eliminado. Não foi usado, né? Sumiu. Só que ainda tem a gordura aqui, ó. E a gordura, essa gordura que você comeu, ela é a mesma que está aí na tua barriga. Ou seja, o corpo, para transformar isso aqui em gordura, não tem trabalho nenhum. Ele só pega e estoca. Olha só que interessante. O corpo, para pegar gordura e estocar, é rápido. Só que o carboidrato, para ele transformar isso aqui em gordura, dá trabalho. Ele não quer ter trabalho. Então é por isso que ele usa, mais fácil ele usar, energia. Eu vou usar para energia, gerar energia aqui. Mas como está vindo essa gordura, não vou usar ela mesmo, estoca. Para ele é vantagem. Ele quer ter gordura mesmo. Vai que você um dia passa fome. Não sei. Ele estoca. Bom para ele. Vai fazer você ficar vivo. Então perceba. Não é o carboidrato propriamente que te engorda. É muito mais o que vem em conjunto com esse carboidrato. Quer ver um outro exemplo? Pessoa que bebe descontroladamente. Bebe cerveja. Cervejada, né? E você não precisa deixar de tomar sua cerveja. Só que quando você bebe descontroladamente, você não tem ideia do quanto você está bebendo, você não tem uma estratégia mínima. Inclusive, vou dar um spoiler aqui. No domingo eu vou falar como que você consegue perder barriga sem abrir mão da sua cerveja. Existem estratégias. Mas, no caso, se você não tem essa estratégia, as chances são que você não sabe o quanto você bebe, você não se liga no que você está comendo. Porque muitas das vezes o que a gente come? O que rola ali junto com a bebida? Um petisquinho, né? Um salgadinho, um queijinho. E o que são esses alimentos? Gordura. Então você está lá, ó, chapando o coco, cheio de carboidrato, né? Se a gente for olhar ali a cerveja, tem o glúten,
tem o álcool. Então, o carboidrato, de uma certa forma, vai ser utilizado. Esse álcool, ele vai ter que ser eliminado do organismo. Então, dá um trabalho. Eu não vou entrar aqui nesse contexto agora, vou deixar para falar mais sobre o álcool no domingo. Tá? O dano que ele causa, o que acontece e o porquê que é importante olhar para uma estratégia que acelere, né, toda essa eliminação. Mas, enfim, eu não vou dar mais spoiler aqui. Aguarde o domingo. Só que o que vem junto com a bebida vai ser estocado também. Vai ser estocado também. Então, entenda que vai além, sabe? Não é simples de chegar e falar assim, tira o carboidrato, que o carboidrato engorda. Não é isso. Portanto, que você nunca emagreceu. E quando eu falo nunca emagreceu, né, é você manter esse resultado. Porque de nada adianta você chegar e você não sustentar. Se você não sustentou, você fez errado. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vivi nesse efeito sanfona. Tinha grandes resultados, o corpo ficava top, só que eu não sustentava. E pior, eu voltava mais gordo. Eu voltava com mais gordura. Eu voltava com mais barriga. Então, se você é essa mulher que se identificou em estar comendo carboidrato, já está ganhando peso, entenda que você pode estar comendo esse carboidrato junto com uma gordura, por exemplo. Então, isso está gerando um desequilíbrio e aí você literalmente está ganhando peso, não pelo carboidrato, mas pelo que você está comendo junto com ele. Tá? E se for gordura, fica muito mais fácil. Bom, segundo problema, comer aleatoriamente. O que é isso, Lucas? É aquela pessoa que não tem uma organização, um planejamento, não faz ideia do quanto come, não faz ideia da quantidade que está colocando no prato. Às vezes come 3 refeições, às vezes come 2 refeições, às vezes come 4 refeições, mas não tem muito controle sobre isso, não tem muita preocupação sobre isso, né? Ela está comendo. Até mesmo pessoas que comem saudável. Não quero perder barriga, vou comer saudável, vou fazer uma reeducação alimentar, vou comer saudável aqui. E aí, ainda assim, vivem comendo aleatoriamente. Vou comer uma banana agora, na hora do almoço eu como uma salada com frango, um peixe, à tarde eu como um biscoitinho, ou eu não como nada, e à noite eu tomo uma sopa. Isso parece ser maravilhoso, mas é uma das piores coisas que você pode fazer, principalmente se você quer perder gordura. Talvez para perder peso, né? Que aí você come bem pouco, perde massa pra caramba, né? Perde pouca gordura, não perde tanto, porque o corpo ele dá tilt, né? Perde água também pra caramba. Então fica aquele corpo churriado, flácido, murcho, com gordura. Pior coisa que você pode fazer. Então, quando você tem esse problema, comi um carboidrato e engordei 1 quilo. Meu Deus, estou inchada. Provavelmente você está comendo errado, você está comendo pouco, você está comendo aleatoriamente. Sabe? E um corpo que recebe cada hora uma coisa... Vamos usar outra analogia aqui. Eu estou cheio de analogia hoje. Espero que essa também faça mais sentido como a primeira. Uma montanha-russa. Vamos lá. O que você acha que é mais emocionante? Uma montanha-russa que tem vários... Vai para baixo, para trás, faz volta e tal... Ou aquela montanha-russa assim, ó, reta, de criança. É óbvio, né? Pois é. Quando você tem essa alimentação aleatória, é uma loucura. Teu organismo ele fica assim, ó. Que doideira, ela tá comendo aqui, ó. A Joyce está comendo um dia assim. Cara, a Maria, nossa, não aguento isso, não. Tá uma loucura. Agora, quando você come planejadamente, organiza a sua alimentação, controla, sabe, é de boa. Teu organismo, teu metabolismo, teus hormônios, eles ficam lá de boa. Tô tirando onda, tá gostosinho aqui. Não tem aquela emoção, sabe? Não tem aquela adrenalina, aquela sensação de nossa senhora, meu Deus do céu, quero ir embora. Não tem. E isso pro teu organismo é ruim. Essa variedade, essa maluquice. E aí desregula todo o seu metabolismo, os seus hormônios. Então, quando você come, literalmente,
você vai ter danos maiores. Não tem jeito. Mas não porque você está comendo carboidrato. É pelo fato de você não estar tendo um planejamento, uma organização. 3. Terceiro problema. Não tem uma proporção certa com os demais nutrientes. Ou seja, é uma pessoa que come, sei lá, 50 não, vamos botar 60% da alimentação é só carboidrato. Aí olha para a gordura, geralmente ela sempre está maior também, né? Quando existe essa desproporção, essa falta de controle alimentar, é muito normal a gente ver um carboidrato muito alto, uma gordura em segundo plano e a proteína lá embaixo. Vai haver uma desproporção. O nosso corpo ele precisa ter um equilíbrio entre cada nutriente. Por quê? Porque cada um tem seu papel. E a partir do momento que você gera esse desequilíbrio, falta proteína, tá faltando aí, ó, tecido para o teu cabelo, tá faltando tecido para a tua unha. Além de outros elementos do teu organismo. Que eu não quero falar termos aqui, senão vai ficar muito mais complexo, mas só entenda que dentro de você tem uma série de coisas acontecendo e a proteína ela é responsável por fazer isso acontecer. Então, se não tem, vou trazer outra analogia para você entender. Imagina só se você recebe pouco, você recebe R$1.000 de salário. R$1.000 de salário. E aí, um belo dia, você recebe R$500. Aí, no outro mês, você recebe R$200. No outro mês, R$200. No outro mês, não recebe nada. Quais as chances de você trabalhar com empenho? As chances são poucas. Por quê? Você tem boleto para pagar, você tem conta. Só que, pior de tudo, você olha para o teu patrão e você vê que ele está esbanjando o dinheiro. Está viajando, está isso, está aquilo. Teu colega do lado não tá faltando também, está recebendo em dia, mas você não está recebendo. Vai ficar muito chateado. Vai ficar, nossa, aí que tu não vai trabalhar mesmo. É isso que acontece quando você não equilibra, você não come as proporções adequadas. Aí você começa novamente a ter uma grande desorganização no teu corpo. Ponto 4. Isso aqui é o mais comum, é o mais simples, é o mais básico, mas é o que a maioria das pessoas erram. Vivem desidratadas. Eu atendi uma paciente, isso foi bem impactante para mim, porque eu nunca tinha ouvido isso. Eu atendi uma paciente que no meio da consulta eu perguntei para ela como que era o consumo de água dela. E aí ela falou para mim, Lucas, eu não bebo água. Tem dias que eu fico sem beber um copo d'água. E aí eu falei assim, não faça isso. Não faça isso porque você não sabe o risco que você tá causando em você. E ela falou, eu sei. A minha mãe também não tinha o costume de beber água, ela fez uma operação, ela fez uma cirurgia, e o médico falou para ela que ela estava ressecada por dentro. Eu não imagino isso. Imagina você, médica, abrir um corpo ressecado. Não tem água. 70% do nosso corpo é água. Cara, 70% é quase o corpo inteiro. E essa mãe estava desidratada, estava ressecada. Por quê? Não bebia água. E quando você não tem, e aí por isso que eu falei, é a coisa mais idiota. Eu sei. Beba água, todo mundo fala isso, mas fala porque ninguém bebe água. E quando você não tem essa hidratação adequada, o teu corpo resseca. E se o teu corpo resseca, nada funciona. E é óbvio que você não vai perder gordura. É muito claro que você vai ganhar mais gordura, porque tudo que você come, o seu corpo ele vai tentar extrair água daquilo ali. Nosso corpo é inteligente. Ele é muito inteligente, você não tem ideia. E essa inteligência, ela tem só um propósito: fazer você se manter vivo.
Esse é o único objetivo do seu corpo. Fazer você ficar vivo. Então ele dá um jeito. Então, se hoje você está numa condição de que você come e já engorda, você come e ganha peso, saiba que a desidratação, a falta de água causa isso. Então, é uma coisa que você possivelmente está errando, possivelmente não está trabalhando de forma adequada e está te prejudicando. E, por fim, come muito e gasta pouco. Isso é o mais famoso, né? Sedentarismo está aí. Hoje, com a oferta alimentar que a gente tem, toda hora, todo momento, qualquer lugar, a gente tem um biscoitinho, a gente tem uma paçoquinha, a gente tem uma balinha, a gente tem todo momento oferta de alimento. E toda hora a gente está comendo. Seja um negocinho ou não, geralmente a gente tem um consumo muito maior do que um gasto. Aí não tem como. Aí é matemática. Lembra do que eu falei? O nosso corpo ele tem uma necessidade de energia, caloria. Né? O nome se chama isso, caloria. Se eu consumo mais, eu engordo. Não tem como. Não tem como. Esse lance de que você não precisa contar as calorias, você não precisa saber. Isso é conversa. É só para te mostrar que. Eu não vou nem tocar nesse assunto, mas é matemática. É igual carro, é igual. A mesma coisa, fala assim, não precisa. Como que é? A partir de agora, não precisa colocar lá o tanque no painel. Você não vai saber quanto de gasolina, porque você não precisa. Vai lá. Faz isso só, para você ver. Se você vai saber exatamente quando o teu carro está precisando de gasolina. O corpo é a mesma coisa. Dá ruim. Quem não controla, quem come demais, quem não tem esse mínimo controle, está engordando por isso. Ou está deixando de perder barriga por isso.